Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouco mais sobre velocidade de ondas em cordas. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. Outra coisa, temos um Instagram, nome @canal_exatas. Por lá nós postamos os principais vídeos aqui do nosso projeto, além também de alguns reels, então dê uma olhadinha lá. E agora temos um TikTok, nome também @canal_exatas. Olha lá. Pessoal, quando a gente fala de velocidade de ondas em cordas, é muito importante que a gente também compreenda a parte de reflexão e difração em cordas. Só que isso tem uma outra aula aqui do canal, que a gente fala sobre reflexão e difração em um contexto geral. Então dê uma olhadinha por lá. É uma aula que é um fato um pouquinho longa, porém na timeline do vídeo, ou seja, nessa parte aqui de baixo do vídeo, essa parte vermelhinha, você consegue ver que tem alguns capítulos. E naqueles capítulos vai ter uma partezinha assim que está escrito reflexão das cordas e depois refração nas cordas. Então, dê uma olhadinha por lá, que é bastante importante para você conseguir entender esse conteúdo aqui com toda a totalidade, tá bom? Viu? Assistiu? Então, bora falar de velocidade de ondas em cordas. Antes da gente falar desse assunto, a gente vai ter que retomar um outro conceito, que é o conceito de densidade. Quando a gente fala de densidade, galera, é basicamente uma massa que está distribuída em um certo volume. Isso é o que a gente aprendeu ao longo de anos e anos estudando, principalmente na química. Lembra na química, você pegava assim, a densidade da água é quanto? É o quê? Grama por metro cúbico, por exemplo. Não, grama por centímetro cúbico. Ou ainda, comentei com vocês lá na aula do PAS, que a gente fez a revisãozinha, lá em hidrostática, que eu comentei com vocês que aqui na física era 1000 kg por metro cúbico. Enfim, densidade pra gente era sempre massa sobre volume. Sempre grama, quilograma, por centímetro cúbico, sem metro cúbico, enfim. Só que aí, pessoal, eu vou te falar uma coisa, que essa não é o único tipo de densidade que tem na natureza. Eu um dia estava indo por uma loja de livraria, até que eu me deparei com esse caderno bem que você tá vendo. Eu não sei se está dando para ver, tá? Eu acho que tá dando. Mas aqui no caderno, repara que bem aqui, ó, você tá vendo que tá escrito 63 gramas por metro quadrado? Galera, isso aqui não tá metro cúbico, tá metro quadrado. E, gente, é porque na natureza não tem apenas essa densidade que a gente aprende, que é massa sobre volume, a densidade volumétrica. Tem outros dois tipos, a densidade de superfícies, ou também chamada densidade de áreas, e a densidade linear. A densidade de superfície, galera, é o seguinte, geralmente quando você tem algum papel, alguma cartolina, algum papelão, você vai utilizar essa densidade. E por quê? Para pensar comigo, se fosse calcular o volume do papel, você teria que pegar basicamente a área dele e multiplicar pela espessura que ele tem. Só que a espessura desse papel, cara, é muito pequena. Você pegar uma folha de papel, a espessura dela, cara, é quase que nada. Ou seja, gente, a espessura é algo que é extremamente desprezível. Por essa razão, você não precisa calcular massa sobre volume. Para calcular de superfícies, quando a sua espessura é muito pequenininha, basta você calcular pegando a massa e dividindo pela área. Agora, isso aqui não vai ser válido se tiver uma superfície que tem, ó, tem essa aqui tem uma finura pequenininha, tá vendo? Agora, se for uma finura desse tamanho aqui, ó, aí não. Aí você vai ter que, de fato, usar a densidade volumétrica, tá certo? Então, é isso aí. Por isso que no livro, ali no caderno, não tá metro por grama, não tá grama por metro quadrado, por metro cúbico, mas sim grama por metro quadrado, beleza? Agora, também tem uma outra densidade que é presente em algumas cordas. Para pensar comigo, do mesmo modo que ali, quando a gente fala de densidade de superfície, a espessura é desprezível, do mesmo modo vai ser com uma corda. Se eu tiver uma corda de 10 metros, uma corda assim grandona, e uma espessura de 1 centímetro, cara, a espessura para mim mal importa. O que vai importar de fato vai ser o nosso comprimento. Ou seja, galera, para cordas que são muito compridas e com um diâmetro pequenininho, que é quase irrelevante para a conta, você pode aplicar aquilo que a gente chama de densidade linear. E geralmente, nas questões de física, exercícios de física, o que a gente usa é a densidade linear, porque as cordas que a gente trabalha na física são cordas que são, por sua maioria, finas. Não são aquelas cordas de guindaste, aquelas cordas grossonas, não. São cordas em que o seu comprimento é muitíssimo maior que o seu diâmetro, que sua espessura, fazendo com que seu diâmetro e espessura seja praticamente irrelevante para o cálculo, tá bom? Essa é a chamada densidade linear. É o quanto de massa está distribuído em um certo comprimento da corda. E bom, eu retomei esses conceitos de densidade
para que a gente consiga falar de como que funciona a velocidade de propagação em cordas. E o que eu quero que você saiba é esse carinha aqui, densidade linear. Lembrando, densidade linear, galera, também tem um símbolo que é o chamado μ, tá bom? Então você pode encontrar esse cara aqui sendo representado por μ, certo? Bom, gente, a gente sabe que a gente tem uma fórmula para velocidade, que é aquela V igual a lambda F. Essa aqui é aquela clássica fórmula, equação fundamental da ondulatória. Porém, tem um físico chamado Taylor, que ele conseguiu achar uma outro tipo de fórmula. E essa outra fórmula, cara, a gente consegue comprovar ela usando um violão. Primeiro, qual que é a fórmula? Ela diz que a velocidade é igual à raiz da força que está tracionando a corda dividido pela densidade linear. E, cara, isso aqui faz muito sentido. Quer ver? Pega o violão. O violão, a gente tem essas estruturas aqui, ó, que você consegue ou afinar, ou seja, apertar mais a corda para deixar o som mais fino, ou afrouxar um pouco. Você meio que folgar, não vai tracionar ela tanto e vai deixar o som um pouco mais grave. Mas, galera, olha que interessante. Se eu apertar cada vez mais aqui, para quem tocou violão, sabe que o som vai ter uma tração muito maior na corda e o som vai ficar cada vez mais afinado, vai ficar o som um pouco mais fino. E olha que legal, quanto maior a força que está tracionando, maior vai ser a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior é a frequência. Ou seja, quanto maior a força de tração, maior vai ser a frequência também. Galera, por isso que quando você está tracionando cada vez mais aquela corda, cada vez mais vai ter um som mais agudo, um som mais fino, porque a frequência está aumentando. Ou seja, a velocidade também está associada à força de tração. E é isso que esse cara viu, que o Taylor viu. Uma outra coisa que o Taylor viu foi com relação à densidade linear. Lembra, se a gente analisar aqui a massa da corda, repara que o violão tem algumas cordas que são um pouco mais grossas que outras que são mais finas. E nas cordas que são mais grossas, se você tocar ela, vai emitir um som que é mais grave. Ou seja, repara que aqui é o mesmo comprimento. O que vai mudar é a massa. Então as cordas que tiverem uma massa maior, ou seja, uma densidade linear maior, vão ter um som mais grave. Ou seja, quanto maior a densidade linear, menor vai ser a frequência. Perdão, a velocidade. Quanto menor a velocidade, menor a frequência. Ou seja, quanto maior for a densidade linear, quanto mais grossa a corda for em um mesmo comprimento, menor vai ser a nossa frequência. Ou seja, vai ser um som cada vez mais grave. Então ele viu que tem uma outra parte que também está relacionada com a velocidade, que é a densidade linear. Foi isso que esse cara, o Taylor, viu. Portanto, ele fez a chamada equação de Taylor, que é a velocidade é igual a raiz da força que está tracionando dividido pela densidade linear. A gente pode mudar um pouquinho essa fórmula. Concorda comigo que o μ é a mesma coisa que massa sobre o comprimento da corda? Então, isso aqui é divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Você pode também dizer que a velocidade vai ser igual a raiz da força que está tracionando vezes o comprimento da corda dividido pela massa dela. Beleza? Galera, essa aqui foi uma das aulas mais curtas do canal. Eu acho que vai ser a aula mais curta até agora, a não ser por questões. E é isso. Valeu? Um forte abraço. Veja também as aulas de reflexão e difração. Não, opa, tá errado aqui. Aqui não é difração, não. Aqui é refração. Veja as aulas de reflexão e refração, porque é muito importante você entender com totalidade como é que funciona a velocidade de ondas em cordas. Isso é tudo de cordas, beleza? Valeu, galera. Forte abraço. Bons estudos!